Saudações investidores! Hoje vamos analisar o fundo BTCI11, um fundo que já está na nossa carteira pública aqui do canal. Quem quiser acompanhar pode procurar nos nossos vídeos aqui. Só conhecimento puro, a nata, né? Você vai aprender a investir em ações, fundos imobiliários, caixa, criptomoedas e ETFs internacionais. Tudo nessa série do canal de carteira pública. Só entrar no canal, se inscrever e pesquisar. E aqui atualmente são todos os ativos da nossa carteira pública. Pode ver que tem ativo demais, muitos ativos. Quando puxamos para só fundos imobiliários, vemos que temos esses ativos aqui na carteira de fundos imobiliários, né? E hoje vamos analisar 8,7%, ou melhor dizendo, 8,70% da nossa carteira, que é justamente o BTCI11. Sem mais delongas, esse aqui é o relatório gerencial mais recente do BTCI11, o relatório de outubro de 2024. De forma geral, podemos ver que o valor da cota patrimonial dele, pelos ativos que ele tem dentro do fundo, é de R$ 10,04. Porém, o mercado está negociando ele a R$ 10,01 no momento que postaram, né? Que fecharam esse relatório. Ou seja, está operando com um pouco de deságio, tá? Com desconto, leve desconto, né? O dividend yield dele atual, referente a 9 centavos por mês que ele pagou, no caso, nesse mês de outubro, no caso, mês passado, mês de outubro, é de 10,8% ao ano, o que é um dividend yield muito bom pela quantidade de bons ativos que ele carrega. Essa é a minha opinião. A taxa de administração dele é de 0,95% ao ano e é isso. Aí o gestor ele traz dados macroeconômicos que, na minha opinião, você como mero investidor desse fundo aqui não tem que se atentar tanto, não tem que... É legal, é interessante, mas não vai mudar muita coisa na sua vida. Então eu que escrevi esses dados macroeconômicos aqui. Ele começa a falar, por exemplo, de... Cadê? A taxa de desemprego, o PIB... Entendeu? Vamos falar sobre o fundo. Esquece isso, vamos pular essa parte. E aqui são os resultados financeiros do fundo, né? Podemos ver nos últimos 12 meses o total de receitas, no mês de setembro o total de receitas, o total de despesas do ano e do mês, o lucro líquido do ano e do mês. E o interessante é justamente essa linha aqui, ó, o lucro líquido por cota. Aí ele traz em centavos referentes à cota, né? Que é o que você compra de fato. Ou seja, o lucro dessa cota no mês de setembro, que pagou outubro no caso, né, é de 0,088 centavos. Você recebeu 9 centavos, então ele basicamente pagou o que eles geraram de lucro, basicamente isso. No ano, tá dando esse lucro aqui de 1,132 centavos, R$ 1,132, R$ 1,13 basicamente. Aqui tem o resultado em formato de gráfico, né, a receita que esse fundo teve com os CRIs, com os recebíveis imobiliários, com os papéis de dívida, né, de 0,77 centavos, 0,077. A receita com fundos imobiliários, afinal, esse fundo imobiliário, assim, é comum, né? Outros fundos imobiliários de papel, quando tem um caixa lá, eles vão lá e diversificam um pouco comprando outros fundos imobiliários, né? Então, a receita que outros fundos imobiliários dentro desse fundo imobiliário gerou foi de 0,008 centavos. A receita financeira, que no caso é o caixa, rendendo 0,013, as despesas e o resultado final, né, de 0,088. E ele pagou 0,09, porque não dá para ele pagar, nossa moeda não permite que ele pague dessa maneira, então ele deu uma aumentadinha e pagou 0,09, né? O que tem sido comum nesse fundo. Aqui é uma coisa interessante para vocês se atentarem, a rentabilidade do fundo. Quando comparamos o BTCI com o IFIX, com o CDI e com o IPCA, olha a surra que ele dá nessa galera, velho. Olha a surra que ele dá nessa galera. O CDI, que é o que mais chega próximo dele, fica em 19,3%. Ele, historicamente, desde 2023, está puxando esse gráfico aqui, né? 36,4%, isso somando os seus dividendos. 11,2% é justamente o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, e 5,9% de inflação. Muito acima da inflação, muito acima da Selic e muito acima da média dos fundos imobiliários. Ou seja, não só minha opinião, né, mas que esse gráfico mostra que esse fundo é um ótimo fundo imobiliário. Sem dicas de investimento, né? Basicamente, é só que os dados estão transcrevendo para a gente. Aqui é a evolução da base de cotistas, quantos cotistas tem hoje, e a evolução deles mês a mês, investindo nesse fundo imobiliário. O indexador aqui é dos CRIs desse fundo, né? Que a maioria é IPCA, tem um quarto do fundo é CDI, ele traz a média, que é interessante, a média do agregado, né, do percentual aos indexadores.
7,3% mais IPCA é a média dos 72%, e CDI mais 2,9% é a média do CDI, e o IGPM, que é uma parcela de 3% somente. Aqui temos o duration, que no caso é só basicamente a média ponderada, né, como ele mostra aqui, média ponderada, do vencimento dos contratos, que é de 4 anos e 47,47. E aí mostra aqui 57% dos contratos, 57% é entre 4 a 7 anos, 29% 2 a 4, e assim vocês conseguem ver, né? Superior a 7 anos, 4%, e até 2 anos, 10%. Essa aí é a média dos contratos, do vencimento dos contratos do fundo. Localização, Sudeste de praxe, né? De lei, que é muito bom, a maioria ser no Sudeste. O setor, e aqui vai entregar para a gente se o fundo de papel ele vai ser high yield, um fundo mais arriscado e que mira entregar maiores dividendos, ou um high grade, que é um tipo de fundo que eu recomendo que vocês invistam e que eu prefiro investir, porque geralmente eu não tenho tantas surpresas, né? E é um fundo que entrega bons dividendos, bons mesmo. 11% de dividendos quase, como esse fundo entrega, não é para qualquer um. E o que vai entregar que ele é high grade? Justamente os setores, né? Vários indicadores, mas pelos setores você consegue perceber isso. Quando um fundo imobiliário de papel investe mais em logística, mais em shoppings, esse residencial aqui também entra, ele é considerado são setores mais seguros, digamos assim, entendeu? Que não tem tantas inadimplências, pode acontecer, acontece sempre, mas em comparativo com outros setores, são setores tranquilérrimos. E aqui podemos ver a lista de ativos desse fundo, né? O índice de cada ativo, de cada empréstimo, né, ao CRI, a taxa adicional, a média de vencimento e o PL, né, que é o percentual que esse ativo representa no geral do fundo, né? Podemos ver aqui que, por exemplo, esse ativo da Casa Shopping, indexado ao IPCA, com a taxa de 9,35, com duração de 4,8 anos, representa 6,6% do patrimônio desse fundo imobiliário. Temos também aqui a lista de ativos de fundos imobiliários que eles investem, né? Podemos ver aqui o PL, que é o percentual, como eu já falei para vocês ali em cima, do capital do fundo alocado nesses ativos. E aí temos o Canip, que é a maior posição de fundo imobiliário deste fundo imobiliário, do BTCI, e alguns outros, né? Que em geral vão representar apenas 8,4% do patrimônio geral desse fundo. Por isso, esse fundo não é considerado um FOF. Ele é considerado um fundo de papel porque a maior parte dele está justamente aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. 57,9% em CRI estrutural e 18,1% em CRI tático. Total de CRI, 75,9%. Ou seja, total, a maior parte desse fundo é empréstimo imobiliário, né? Justamente um fundo de papel, crédito imobiliário. Em geral, esse mês foi isso que o BTCI trouxe pra gente. Um fundo que representa 8,7% da minha carteira geral de fundos imobiliários. E vocês podem, acho que vocês perceberam por esse vídeo, né? Que é um fundo bem estruturado, bem assim, seguro, tudo é suscetível a risco. Mas é um fundo bem redondinho e bem seguro. E por isso faz parte da minha carteira. Se vocês quiserem aprender a investir dessa maneira, né, a escolher bons ativos, se inscrevam no canal, acompanhem principalmente a série da carteira pública, que todo mês eu posto o que eu fiz com ela no mês anterior. Por exemplo, agora no mês de dezembro eu vou postar o que eu fiz com ela no mês de setembro, que transações, o que eu vendi, o que eu comprei, por que eu vendi, por que eu comprei, quantos de dividendos eu recebi, entendeu? E tudo isso atualizando e explicando porque você vai aprender assim a investir da melhor maneira seguindo esse canal, meu amigo. Então se inscreve, valeu e até a próxima.